Cultura e Saber de hoje veio até a cidade de Itu, no interior paulista, conversar com a escritora Nani Mazurki sobre o livro Cadê as Cenouras? Nani, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Antes da gente falar do livro Cadê as Cenouras, eu começo perguntando como que você entrou neste universo da literatura? Obrigada pelo convite. Eu sempre trabalhei na área financeira, trabalhei em banco mais de 20 anos, mas sempre vivi numa família cheia de cultura. Meus pais eram músicos, meus tios são músicos, o meu pai tocava cavaquinho e banjo a vida inteira, e a minha mãe tocou acordeon. Mas como eu comecei a trabalhar muito nova em banco, eu não consegui fazer nada relacionado à arte. E quando eu resolvi sair para me aprofundar um pouco mais no que eu realmente gosto, aí eu descobri uma doença e aí a nossa vida se transforma, né? Porque nós não temos nada definido, né, na vida. Sim. Você pode até programar, fazer planos, né? Mas o destino te mostra outras coisas. Sim. E, e, e aí eu tinha um rascunho de um livro infantil que estava engavetado. E quando eu fiz 2 cirurgias cerebrais na recuperação, eu resolvi resgatar esse livro infantil, que se chama Cadê as Cenouras, e fazer as ilustrações dele. Só que eu não sei desenhar, né? Eu nunca fiz cursos de desenhos. E falei assim, pensei, me peguei pensando, como posso fazer essas ilustrações? E eu falo que a literatura ela salvou a minha vida, porque quando você tira o foco de um problema para transformar em uma coisa boa, né? Em uma coisa que vai te fazer feliz, a sua vida muda. Sim. Então, o Cadê as Cenouras? Ele mudou a minha vida, porque eu comecei a fazer as ilustrações com stencil, com esmalte de unha, com canetinha, e fui fotografando aquelas ilustrações e comecei a ver que a imagem se relacionava com o texto, né? Então, isso foi me deixando muito feliz. E comecei a criar sem pensar no público, sem pensar em quem eu iria atingir em primeiro momento. Era um resgate, né? É a minha recuperação. Sim. E quando ficou pronto Cadê as Cenouras, eu comecei a escrever mais histórias. E aí isso fez com que eu começasse a estudar mais a língua portuguesa, porque eu não tive uma educação tão formal, né? Eu falo que na minha família nós privávamos a felicidade e não o estudo, né? Então, assim, eu hoje eu consigo enxergar que o Cadê as Cenouras me trouxe tanta coisa de bom, né? Aumentou meu repertório, melhorou minha gramática, eu consigo escrever e ler, interpretando, né, a história com outros olhos. Então, assim, o Cadê as Cenouras, para mim, foi assim, um divisor de águas na minha vida, Renascimento. um renascimento. O Cadê as Cenouras é esse livro aqui, depois vocês vão acompanhar imagens na casa de vocês. Esse livro você escreveu em que ano, Nani? Eu escrevi esse livro em 2015 e esse meu problema de saúde foi em 2018. Tá. É, Você começou a escrever ele em 2015 e engavetou. isso, engavetei, Tá. trabalhava com outras Ó. coisas. E quando eu tirei ele da gaveta para olhá-lo novamente,
Sim. Aí você começa a enxergar com outros olhos, né? Você começa a ver que estava dentro de você aquela história, que é uma história de sentimentos, de julgamentos, né? Quando eu vou contar para as crianças essa história, eu já começo a falar: quem vocês julgaram hoje? Porque nós julgamos todo dia, né? Sim. Quem te julgou hoje? Ah, o meu amigo pegou a minha borracha, né? O meu irmão falou que eu deixei a gaveta aberta, mas não fui eu. Então, as crianças, elas me trazem experiências do Cadê as Cenouras que, assim, são incríveis. E, e aí, quando eu terminei de ilustrá-lo, quando eu terminei de colocar realmente ele no formato de impressão, me deu uma alegria tão grande, sabe? Assim, sem perspectiva nenhuma de, será que eu conseguirei vender? Será que alguém vai gostar? Será que as crianças vão gostar? Não, era realmente um projeto pessoal, né? De recuperação, de cura, Sim. mas que no final, assim, se transformou em coisas que eu nem imaginava. Escolas utilizando em projetos Ai, que legal. culturais, projetos de sentimentos para mostrar para as crianças, porque esse livro fala de raiva, de perdão, de ansiedade. Ele conta a história de um coelho que É o Tico, ele é um coelho, né? É adolescente. E como todo adolescente, como todo não, mas muitos adolescentes, ele é impulsivo, alegre, ansioso, né? E ele acordou muito feliz, porque é o dia da festa anual das cenouras. E essa festa, ela é comemorada por todos da aldeia que ele mora. E ele acorda já querendo ver os preparativos da festa. Então, ele vai até o local em que a festa vai acontecer. E lá ele escuta uma fofoca, né? Duas coelhas estão falando: as cenouras sumiram. Viemos aqui preparar cenouras e as cenouras não estão aqui. Só que Tico tinha encontrado o seu Antônio na floresta antes de chegar ao local da festa. E o seu Antônio estava com uma sacola pesada. Seu Antônio era um coelho mais velho que não gostava de amizades, que tinha a cara meio fechada. E aí Tico falou: seu Antônio, quer ajuda para carregar essa sacola? E seu Antônio falou: não, não, Tico, eu não quero. E saiu. Quando chegou à festa, viu que as cenouras tinham sumido, logo pensou: foi seu Antônio que roubou as cenouras. E aí começa a saga, né, do Tico em busca das cenouras perdidas. Então, essa história, e aí eu vou perguntando para as crianças: vocês acham que foi seu Antônio que pegou as cenouras, né? E a interação com eles é muito importante, porque e aí todos os sentimentos vão acontecendo no livro de uma forma muito simples, né? Porque as crianças conseguem identificar, ou os pais lendo, ou elas mesmas, identificar cada emoção, porque eu coloco ilustrações e coloco: Tico está alegre, ansioso, né? Seu Antônio, como que o seu Antônio ficou quando ele foi acusado pelo Tico? Então, vão se passando as ilustrações. E no final, né, acontece o desfecho e todas as emoções voltam novamente. O que Tico sentiu no desfecho, o que o seu Antônio sentiu. Então, é engraçado, né? A maioria das crianças, elas ficam na dúvida, mas aí elas olham o que o amiguinho está falando, né? Eu acho que foi o seu Antônio. Aí, às vezes, ela nem achava. Então, assim, nós, seres humanos, às vezes nós somos muito influenciáveis. Então, isso também é importante para os pais identificarem com quem seus filhos estão se relacionando, com quem está influenciando a criação daquela criança. Então, o livro infantil ele consegue
ser um aliado para o adulto. Eu falo que o livro infantil ele é para o adulto, né? Ele serve também para a criança, mas ele é para o adulto. Quando a gente consegue pegar um livro infantil, começar e terminar, o adulto ele consegue interpretar tudo que aconteceu ali, né? Sim. E aí ele é o responsável por passar para a criança aquela mensagem. Você recebe um retorno das crianças, assim, sobre essa questão? Porque esse livro, pelo que você contou, ele trata de sentimentos, né? Porque muitas vezes eu imagino a criança sinta, mas ela não sabe identificar. Isso que eu estou sentindo é raiva, isso que eu estou sentindo é angústia, isso aqui é um julgamento. Você tem esse retorno das crianças? Muito. Quando eu lancei os livros, os pais me mandavam vídeos das crianças falando sobre o livro e também, às vezes, contando algum trechinho, né? E eu sempre faço oficinas literárias com os meus livros. Então, o processo da literatura, para mim, ele é completo, né, na minha profissão. Por quê? Porque eu escrevi um livro, eu consegui publicá-lo, eu consegui colocar na mão das crianças e depois eu consigo discutir com elas aquele livro. Sim. Não só através da contação de história, mas através da oficina, porque na oficina eu falo para eles o meu processo de criação, eu falo para eles como eu comecei a escrever o livro e também como eles podem escrever. Então, nós criamos histórias com eles e eles conseguem visualizar o processo todo de como funciona a publicação de um livro infantil. E aí, falando do Cadê as Cenouras especificamente, eu lembro que teve uma criança que perguntou assim para mim, olha, o nome dele é Herbert, foi em 2022. Nani, lendo seu livro Cadê as Cenouras, eu vi que falou muito sobre julgamento. Mas se inveja, o que você sente quando alguém tem inveja de você na sua profissão? Aí eu falei, oi, como é seu nome? Ele falou, Herbert. Falei, nossa, Herbert, você tem 10 anos, porque eram os alunos da quinta série, né? Do quinto ano. Aí ele falou, sim, tenho 10 anos. E aí eu falei assim, é interessante essa pergunta, Herbert. Por quê? Porque eu sou invejosa, você também. E aí ele se espantou, né? Aí eu falei assim, todos temos inveja dentro de nós, todos temos todos os sentimentos, só que nós precisamos controlar. Então, eu, Nani, quero pessoas do meu lado que consigam controlar a sua inveja e que consigam torcer por mim. E é isso que você precisa ter ao seu lado. Então, assim, N justificativas para que eu consiga continuar, né, com esse trabalho de formação de escrita para crianças. E o Cadê as Cenouras, assim, ele consegue se adaptar. Em cada oficina que eu faço, e nós conseguimos falar sobre muitos assuntos, né? Através de um livro fininho, um livro muito simples, linguagem totalmente acessível para crianças e ilustrações caseiras, né? Que ótimo, para criança, para adulto. E é isso, hoje a gente está aqui na cidade de Itu, falando sobre livros infantis. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas a gente volta já já, continue com a gente. Voltamos com mais uma edição do Cultura e Saber, diretamente da cidade de Itu, com a escritora Nani Mazurki. Nani, a gente estava falando sobre o livro Cadê as Cenouras? E você falou que você começou a escrever esse livro, na verdade, tirou ele da gaveta em um momento que você estava passando por um problema de saúde. Então, ele, na verdade, foi um renascimento para você. Só que aí depois você continuou escrevendo livros. Os outros livros que vieram depois do Cadê as Cenouras, como que foi esse processo? Você viu que aquilo ali era bom para você? Só para a gente entender esse seu processo de autora, você disse que antes você trabalhava, né, ali, imagino, CLT, você deixou de trabalhar dessa maneira, hoje vive só como autora. Como que é a sua vida hoje como autora? Eu não sei se no mundo, mas no Brasil é muito difícil você trabalhar só com a arte.
né? Então, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar só com a arte, mas muitos artistas não conseguem. Então, às vezes, ele tem que dividir o seu tempo, né, com outro tipo de serviço. Quando eu terminei de escrever o Cadê Cenouras e ilustrá-lo, eu não sabia o processo de publicação, eu não sabia nada disso. Só que aí eu comecei a escrever outros livros infantis, na recuperação mesmo, e quando eu olhei assim para a minha mesa, eu escrevi tudo na minha mesa, ficavam todas as ilustrações em cima da mesa, eu me deparei com 4 livros infantis, escritos e ilustrados, e também um romance policial. E olhei para tudo aquilo e falei, eu preciso publicar, né? Eu preciso colocar isso para que alguém veja, porque até então eu não sabia como alcançar o público. Na verdade, eu nem pensei nisso. Foi realmente um processo de cura. E aí, depois da cura, você começa a pensar mais racionalmente, né? E aí eu comecei a pensar, eu preciso publicar esses livros. E fui atrás de editoras, mas assim, é muito trabalhoso, né? E assim, o retorno para o escritor eu acho que é até indigno, porque as grandes editoras, elas acabam que usurpando aquele trabalho, né? E o autor ele fica sem poder de opinar muito, né? Eu conheço autores que tiveram que mudar personagens, que alterar o livro, né? Para conseguir estar dentro de uma editora, né? Para atingir o público-alvo. E foi então que eu resolvi criar minha editora e para publicar os livros de uma forma independente. E aí eu criei a Amafene. A Amafene, esse nome é o nome de um dos personagens do meu segundo livro, O Mundo Sem Cor de Amafene. A Amafene, ela era uma girafinha que perdeu a irmã nas savanas africanas. Esse mesmo. E aí, a história dela, assim, apareceu na minha cabeça de uma forma assim, como eu vou falar sobre luto com uma criança? Eu nunca tinha estudado sobre isso. Então, eu falei assim, bom, então eu vou fazer assim. Quando ela perdeu a irmã, o mundo dela virou sem cor. Então, eu colocava assim, uma ilustração com cor, como é o mundo. E ao lado eu coloquei uma ilustração sem cor, como a Mafene está vendo o mundo agora que ela perdeu a irmã. Ela perdeu a irmã, desculpa até te interromper, você falou sobre luto. Ela perdeu da irmã se perder ou porque no livro conta que a irmã perdeu a vida? No livro conta que a irmã perdeu a vida. Tá. Ela está na savana africana e quando ela chega em casa, a mãe conta que a Zâmbia não vai mais voltar. Então, também de uma forma muito simples, esse livro ele conta que os amigos e a família ajudaram a Amafene a voltar a ver a cor no mundo, né? Mesmo triste, mesmo sentindo saudades da irmã. Sim. Então, quando eu criei a editora, eu coloquei o nome de Amafene. Então, agora eu tenho a Amafene, projetos literários e culturais, e eu publico os meus livros através dela. Não é fácil, gente, não é fácil. A publicação independente é desgastante, você tem que fazer tudo sozinho, né? Quando você fala de tudo, além da divulgação, que é um trabalho que a gente já sabe que é um trabalho bem, né? Imagino que seja difícil e árduo e permanente. Mas além da divulgação, até o livro ficar pronto, qual que é esse trabalho? Olha, eu faço até a diagramação.
né, do livro. Então, por exemplo, existem editoras independentes que o autor escreve o livro e ele contrata profissionais para deixar o livro num modelo já para impressão. Então, você tem que ter um revisor para revisar o livro, um diagramador que vai deixar o livro no formato certo. Entendi. Você vai ter que escolher o tipo de papel, o tipo de fonte, que é a letra que você vai utilizar. Então, depende muito do público, né? Para os meus livros infantis, eu coloquei uma fonte grande, né? Para a criança que está aprendendo a escrever poder ler palavra por palavra. Então, após a revisão, após a diagramação, você vai para uma gráfica, né? Para fazer a impressão daquele livro, aí você tem que escolher capa, né? Então, tudo isso, numa editora grande, você meio que deixa que façam por você e no final você aprova. Agora, quando você é uma editora independente, você tem que estar dentro de todos os passos, para até a hora que o livro sai na gráfica. Eu tenho até uma foto minha na gráfica quando os livros foram impressos, que eu fiquei super emocionada. E aí, depois que você está com os livros na mão, como é que você faz para atingir seu público? Também é muito difícil. Eu batia nas livrarias com a minha malinha e, assim, uma das livrarias que me abriu as portas foi a livraria Leitura, em Campinas, no Shopping Dom Pedro. Por quê? Porque a livraria ela tem os espaços fixos para as editoras. Então, elas não têm prateleiras para autores independentes. Entendi. Então, é muito difícil você conseguir entrar numa livraria. Então, eu consegui entrar na livraria Leitura e também participei de muitos projetos para doação de livros. Eu acho que mais da metade dos meus livros foi para realmente divulgar a leitura para as crianças, difundir a leitura. Então, muitas instituições, eu presenteei muitas instituições com os livros. Então, aqui no Sila, eu fiz muitas oficinas literárias para crianças. E é isso, é trabalhoso, mas é muito gratificante. É prazeroso. É prazeroso e eu tenho controle e tenho escolha, né, do que eu vou publicar. Ou não tem aquela questão de você, como você está, por exemplo, em uma editora que você paga para que eles façam todo esse trabalho que você falou, que tem todo esse processo, Sim, mas eles também têm digamos assim, o poder de palpitar no seu trabalho. isso. Neste caso, não, você é Não. independente para fazer o trabalho, mas Sim. também para deixar o livro ali como você quer que ele saia e chegue até o seu público, né? Sim. E aí, por falar em público, você não escreve só livros infantis. Tem um romance aqui, Vidas Entrelaçadas para Sempre. Esse livro aqui conta um pouquinho pra gente. O Arquivo Dullion, às vezes as pessoas não acreditam. Uma leitora veio me perguntar se era verdade, porque ela escutou uma entrevista minha. Eu estava deitada na recuperação dessas cirurgias que eu fiz, e como foram cirurgias cerebrais, Sim. né, foi uma desse lado e uma desse, Uhum. a minha cabeça parecia uma bola de basquete, era a sensação que eu tinha. A cabeça era muito pesada, não tinha posição na cama para deitar, né? E muito mal-estar por conta dos remédios pós-cirúrgico, né? E assim, eu não sei se foi um sonho, se foi um delírio de recuperação, né, por conta de remédio. Esse livro ele apareceu inteirinho na minha cabeça. Uhum. Assim, os flashes. Então, assim, eu levantei uma manhã e fui para o computador e escrevi ele em 2 semanas, Nossa. né? Hoje escreveria diferente? Escreveria. Eu falo que eu acho que todo autor, né? Mas porque ele é um livro simples, é um romance curto.
mas ele impactou tantas pessoas, assim, pessoas que me mandavam mensagem: olha, eu estou no hospital com meu pai e eu consegui ler o seu livro numa tarde. Aí eu tenho duas amigas que elas não são leitoras assíduas. Aí elas falaram: Nani, eu consegui ler seu livro, eu comecei um livro e terminei, né? Estou orgulhosa. Porque é um livro simples, é um livro curto, é um romance, e fala de perdas também. E engraçado é que quando eu terminei de escrever esse livro, eu nem imaginava a repercussão que ele ia tomar. E as pessoas me mandavam vídeos. Eu tenho um vídeo de uma senhora que ela fez a filha dela gravar o vídeo e ela falando: Nani, olha, já li o seu livro 2 vezes. Então, assim, eu impactei muito o idoso. Sim. Porque se o idoso ele tem o hábito da leitura, ele lê qualquer livro, como a criança, como o adulto, como o adolescente. Mas se ele não tem tanto hábito de leitura, se ele começa um livro mais rebuscado, mais de difícil entendimento, ele deixa de lado, né? Abandona, né? Ele abandona. E então, assim, muitos idosos me mandaram mensagens, vídeos. Então, assim, eu me sinto muito grata pelo Arquivo Dúlio, Vidas Entrelaçadas. Também, todos os livros foram feitos de forma caseira. Essa capa foram 2 amigos que se propuseram a tirar as fotos. Eu tirei as fotos no quintal da minha sogra. Então, dentro do livro tem algumas fotos das mãos entrelaçadas, né, que contam toda a história desses 2 personagens. E aí eu entregava esse livro com um aromatizador Aromatizador? e Legal. com um bilhetinho falando para você curtir a leitura do Arquivo Dúlio sentindo o aroma. E aí nós criamos, uma amiga minha, Simone Ventura, criou o aroma Arquivo Dúlio, o cheiro do Marco, que é o personagem. Que legal. E todos os livros eu sempre entreguei com muitos mimos para as crianças, quebra-cabeças educativos, todos relacionados com o livro. O Cadê as Cenouras? Eu, assim, vendi muito na época da Páscoa, então eu fazia caixinhas com giz de cera em formato de cenoura, quebra-cabeça, jogos interativos, porque o livro infantil, ele também é uma brincadeira. É uma experiência. É uma experiência. E é isso, assim, hoje, assim, eu olho essa trajetória, eu olho tudo o que aconteceu e não sinto tristeza em nada. Fiquei, claro, com algumas limitações, né? Mas quem não as tem? Sim. Quem não as tem? Ou físicas ou psicológicas, né? Ou sociais, né? Sim. Então, quem não tem limitações? No seu livro, você fala sobre, por exemplo, nesse da girafinha, você fala sobre ressignificar o sentimento de luto. No livro também, no primeiro ali que fala Cadê as Cenouras, você conta também sobre como entender sentimentos. Aqui nesse romance você disse que também fala sobre sentimentos. Você acha que ter passado por este processo que você passou, que eu imagino que tenha sido um processo difícil, como você mesmo falou, né? Tem a questão dos medicamentos, do pós-tratamento, tenha te ajudado a entender e dar talvez um novo significado para alguns sentimentos da sua vida? E aí você tenta passar por meio da sua escrita isso para as pessoas? Sim, muito, muito, muito. Quando nós temos algum problema físico, a nossa autoestima, né, ela é muito abalada. Então, você começa a lidar com sentimentos dentro de você que você nem sabia que existiam. Quando eu fui fazer a cirurgia, o médico me falou tudo o que ia acontecer. Ele já me falou: você vai perder a audição do ouvido esquerdo,
você vai ficar com uma paralisia facial, você vai ficar com muito desequilíbrio, entre outras coisas. E talvez você não vai voltar a andar novamente, porque antes de fazer a cirurgia, eu perdi a coordenação motora. Então, eu comecei a andar torta, parei de dirigir porque, sem querer, eu levava o carro para uma outra direção. E aí, na recuperação, eu me olhava no espelho e quando a gente vai tirar uma selfie, a primeira coisa que nós fazemos é dar um sorriso. Sim. É uma coisa muito simples, né? A gente sorri e eu não conseguia. Então, isso me deixou assim, nossa, como eu posso falar? Eu fiquei com um misto de sentimentos, porque você se pega pensando assim, você tem que ficar agradecida, você está viva, olha só, você está andando, né? Só que, ao mesmo tempo, você também fica triste por conta dessas limitações. E um dia eu falei para o meu marido, olhando para o espelho, eu tentei dar uma risada e a risada não saiu. E aí eu falei para ele, nossa, você não me falou que a minha boca estava tão torta assim. Aí ele falou assim, eu vou tirar todos os espelhos dessa casa, porque isso não é o que você... esse sorriso que não está aí, ele está dentro do seu olho, ele está dentro da sua alma, né? Sim. E eu acho que, principalmente para a mulher, é muito difícil quando você tem um problema físico no rosto, porque nós lidamos muito com a vaidade, Sim. né? Com a nossa... nós ligamos a nossa autoestima ao nosso físico, muitas vezes, né? Isso generalizando, gente, por favor, né? Porque Sim, às vezes sim. tem pessoas que não ligam Que para não, nada, né? mas na maioria sim. E aí, depois de muito trabalhar isso internamente, e você vê, todas essas histórias sobre sentimentos aconteceram antes desse processo de cura, Sim. né? Porque a cura vem aos poucos, né? É um processo também, É um como você disse. processo, né? Muita fisioterapia. Eu usava aquelas faixas tensoras, Sim. que agora ficou moda até para evitar ruga. para evitar ruga, mas eu nunca tinha visto na vida. Sim. E aí eu usava e tinha que sair na rua, né? E uma vez o moço falou assim para mim, você está fazendo algum papel de palhaço? Porque eu sou palhaço e eu também uso algumas fitas assim. Então, quer dizer, ele se espelhou em mim pela profissão dele. Só que na hora eu falei assim, palhaço, nossa, estão me vendo como um palhaço, mas era a percepção dele, né? Nani, então, infelizmente, nosso tempo é curto, tá acabando, mas eu quero agradecer a sua presença, né? Você ter aceito o nosso convite. Vou pedir para você deixar, para quem está em casa nos acompanhando, o endereço ou a rede social onde as pessoas podem encontrar os seus livros e como que elas fazem também para deixar um recado para você, se elas já leram ou não, o que elas acharam da nossa entrevista. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Precisamos difundir muito a literatura, tanto para crianças quanto para adultos. A literatura muda a vida das pessoas. E me sigam no Instagram, leitura, né? O meu Instagram da Amafene é Amafene Leitura. Amafene é A-M-A? A-M-A-F-E-N-I. Amafene. E Nani.livro. Nani.livro. Isso. É isso. Muito obrigada pela sua participação. E, se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra em breve na programação. Até mais!